Eu sou Eduardo Gabão, professor de Direito Econômico. Eu sou mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Estaremos aqui para falar de Direito Econômico, Direito Antitrust. Estamos aqui com Lucas, Tamara e Tácito, estudantes de Direito que nos acompanham nesta jornada. O tema da aula de hoje será a continuação da teoria da regulação econômica e o começo a primeira modalidade de controle antitrust. Por favor, peço que vocês enviem as dúvidas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Ao enviar as dúvidas, por favor, identificar o nome do professor e o tema da aula. Na última aula, nós tratamos de conceitos gerais do antitrust, distintas concepções de Estado, o Estado interventor na economia, o welfare state, o Estado regulador da economia, o Estado indutor e fiscalizador e que faz que proporciona o desenvolvimento da economia. Na aula de hoje nós continuaremos a falar das falhas de mercado. O que seriam falhas de mercado? Na aula passada nós apresentamos a ideia de regulação setorial e regulação geral. A regulação setorial seria aquela modalidade de intervenção do Estado em razão da existência de falhas no mercado, de existência de monopólios naturais, existência de assimetria de informação e a existência de externalidades. A regulação geral seria aquela regulação reativa, ex post, voltada a estabelecer um regime de livre competição no mercado ou proteger alguns direitos fundamentais, como direitos do consumidor, direitos do meio ambiente, etc. Bem, estávamos falando de monopólios naturais e lembrávamos do exemplo de um gasoduto. Monopólio natural é um fenômeno econômico que fica bastante claro numa situação numa infraestrutura, como é o gasoduto. Não é economicamente viável deter para um agente econômico, para uma empresa que queira ofertar o serviço de gás canalizado, construir uma outra infraestrutura, uma segunda ou terceira infraestrutura, aquela existente, para poder concorrer com a empresa detentora da infraestrutura na oferta de gás. Portanto, é necessário que a mesma infraestrutura seja utilizada por diversos players, para que seja possível que na ponta, no consumidor, haja uma concorrência, ou pelo menos na produção, ou de alguma maneira haja a simulação de um ambiente de livre concorrência para que melhores preços, melhor qualidade, seja proporcionado ao consumidor, isto é, à sociedade. Eu vou abrir para perguntas, pois não houve possibilidade de fazê-lo na aula anterior, para que os alunos possam comentar um pouco o que acharam dessa primeira falha de mercado, do monopólio natural. Professor, por que o Estado não é o bom gestor? Veja, Lucas, essa pergunta é uma pergunta boa. Ela avança um pouco o tema do monopólio natural, mas é super pertinente. Bem, o Estado, ao longo da história, se demonstrou um mau gestor. Mas o mau gestor, a pergunta que eu faria é, para todos os serviços? Não, a resposta não é para não para todos os serviços, mas para a maioria deles. O Estado tem se mostrado um mau gestor. Mas quais serviços seriam serviços vocacionados à prestação estatal e quais serviços ou produtos ou mercados seriam vocacionados à livre concorrência? A resposta a essa pergunta seria: para quais mercados haveria um interesse econômico de agentes privados realizarem a oferta, e quais mercados haveria a possibilidade de neutralizar, se falhas existem, haveria a possibilidade de serem neutralizadas pela regulação. Para os mercados em que não há falhas e há interesse econômico, é muito provável que a intervenção estatal para a prestação direta do serviço seja inadequada. Para os mercados em que há falhas, porém, há interesse econômico privado e possibilidade de que tais falhas sejam reguladas, a conclusão é a mesma, ou seja, a prestação direta pelo Estado seria inadequada. Agora, para mercados em que não há interesse econômico privado para a oferta, e há falhas, mas não são
possíveis de neutralização, ou seja, não é possível que qualquer regulação, qualquer estratégia de regulação viabilize um efeito semelhante ao que haveria se eu fosse livre concorrência, regime de tal mercado. É interessante que o Estado ainda oferte tais serviços. Não é? Por exemplo, a Constituição Federal diz que é privativa do Estado a prestação de segurança nacional. Não é? Policiamento, o Estado deve fornecer. Não é? Fabricação de moeda, né, é um serviço que, embora possa haver interesse privado na fabricação de moeda, seria muito difícil regular essa atividade. Né? Seria até quase impossível. Então, é interessante que o Estado realize por si só essa atividade de fabricação de moeda. Né? Agora, prestação de serviços de telecomunicações. Há falhas de mercado, mas é possível neutralizar tais falhas com base na regulação setorial. Há interesse privado para a oferta de tais serviços, né? Principalmente depois do advento de uma série de tecnologias, como a telefonia celular. Então, não é recomendável que o Estado intervenha, né, diretamente como prestador do serviço. Né? Essas são as razões básicas para explicar por que é melhor ter uma prestação pública estatal e por que é melhor ter uma prestação privada. Né? Mas não responde à pergunta do Lucas, que seria, porque aí nós poderíamos ter um Estado que inadequadamente exerce uma atividade, um serviço, mas o faz de forma eficiente. Né? Aí isso geraria uma contradição no que eu estou dizendo, porque se o Estado inadequadamente presta um serviço de telecomunicações, mas o faz de forma eficiente e atende o consumidor, ora, por que não deixar assim? Né? O fato é, isso não ocorre na realidade. Não só para telecomunicações, onde não há mais a prestação pública, mas para outros serviços, outros mercados. Né? Como é o caso do serviço postal. Mas, enfim, isso é tema para uma outra discussão, uma outra aula. O fato é, a razão da má gestão estatal, né, de uma atividade econômica está principalmente relacionada ao viés político da gestão do serviço. Né? Se nós partimos da premissa de que o Estado necessita contar com uma eficiência na operação da máquina pública, né, é incompatível a matriz política para dirigir uma empresa pública. Ou seja, uma empresa pública de matriz política não tomará decisões com base em aumento de redução de receitas, redução de custos, aumento de receitas, remuneração de acionistas, né, transparência, decisão de contratações com base em critérios técnicos e meritórios. Né. Não. A empresa que possui uma gestão política, né, ou seja, os seus dirigentes são indicados pelo governo federal, né, ou pelo governo da ocasião, se estatal ou se municipal, qual seja, ela vai obedecer a outras premissas, né, a outros fundamentos, como, por exemplo, o favorecimento, né, para efeitos de campanha político-partidária, né, a troca de favores, né, para a manutenção de poderes, tanto dos políticos que indicam o gestor, como do próprio gestor, para se manter naquele cargo e também e isso se multiplica no segundo, terceiro, quarto escalões da companhia, e no final do dia isso gerará uma companhia ineficiente, uma companhia que gera perdas de receitas e muitas vezes gera perdas à concorrência, porque muito embora ela possa estar em um mercado monopolizado, né, vamos supor, um mercado em que há um monopólio natural, ou em um mercado em que há um monopólio legal, né, o seu comportamento ineficiente pode gerar reflexos negativos para outros mercados, situados em níveis a montante de onde eles atuam, ou a jusante, ou seja, quem produz os insumos para aquela empresa e quem são e os clientes daquela empresa. Né? Bem, isso basicamente responde por que a teoria jurídica e a teoria econômica têm demonstrado que o Estado, de maneira geral, né,
é um mau gestor da atividade econômica e, portanto, deve assumir para si a concepção de regulação e não de intervenção, né? Bom, acho que respondi a sua pergunta. Sim. O direito antitrust também é aplicado ao mercado com falhas? Uma boa pergunta, Tácito. Essa pergunta, ela guarda uma estrita relação com os objetivos do antitrust e os objetivos da intervenção regulatória setorial, não é? Se de um lado a regulação setorial simula um ambiente de livre concorrência para gerar eficiência econômica e portanto, bem-estar social, né, o antitrust, ele preserva uma livre concorrência já existente para que ela não se deteriore e gere igualmente eficiência econômica. Ou seja, ambos caminham para o mesmo objetivo, geração de eficiências na sociedade e, portanto, bem-estar social, né? Agora, a resposta direta à sua pergunta é sim, o antitrust é aplicável também a setores com falhas de mercado, né? Porém, como eu já disse, quando há falhas de mercado, a regulação geral, por si só, não é suficiente para atingir os efeitos pretendidos de eficiência econômica e, portanto, bem-estar social, né? Então, é necessário que, junto com o antitrust, seja também adotada uma intervenção de regulação setorial, né? Isso fica mais claro se trabalharmos um exemplo. Vamos imaginar, né, no mesmo exemplo do que eu já vinha trabalhando do gasoduto, né, do duto para transporte de gás, né? Vamos imaginar que há concorrência, né, na geração de gás. Há uma série de minas, uma série de fontes que geram gás natural, né, em uma determinada região. E existem 2 ou 3 ou 4 ou 5 empresas que possuem a propriedade dessas minas, dessas fontes de gás, né? Porém, apenas uma detém a propriedade do gasoduto, né? E todas elas vão produzir, enfim, coletar da natureza o gás, vão canalizá-lo para que ele possa ser distribuído e chegar até o consumidor, para ser utilizado, o usuário final do gás, né? Vamos supor, por hipótese, que essas mesmas produtoras, 5 produtoras, concorram na ponta para a oferta do gás para os consumidores, né? Mas elas dependem da mesma infraestrutura. Veja, o que acontece? Na geração do gás, pode, a princípio, não se observa nenhuma falha de mercado, porque cada uma tem acesso à fonte de insumo. Veja, isso é apenas uma hipótese, não necessariamente correspondente à realidade. Mas ambas, as 5 empresas têm acesso a fontes de insumo, ou seja, ao produto natural, né? Cada qual tem a sua estrutura de custos individualmente elaborada, né? E elas podem ofertar ao mercado consumidor na ponta, né? Porém, apenas uma tem a propriedade do gasoduto. No nível da cadeia industrial, que é produção de gás, e no nível da cadeia, que seria o consumo, né, em tese, haveria a possibilidade de aplicação pura e simplesmente do regime de livre concorrência. Ou seja, a aplicação do direito antitrust preservaria a concorrência entre elas na formação dos preços e, enfim, dos custos e preços e na comercialização do consumidor. Ambas, as 5 concorreriam em base de preços e melhores serviços, em tese, né? Porém, o acesso à infraestrutura, ele não seria suficiente a aplicação do direito antitrust, porque o direito antitrust não fixa preço de acesso, né? O máximo que fixaria o direito antitrust é uma norma pela qual não poderia haver discriminação dos rivais, ou seja, a empresa que detém a propriedade do duto não poderia discriminar os seus rivais que não detêm a propriedade. Ela teria que locar uma capacidade desse duto para que as outras 4 empresas pudessem escoar a sua produção e chegar ao mercado consumidor, né? Mas aí a pergunta que aflora é a seguinte: seria isso suficiente para evitar um abuso desse poder, desse direito de propriedade que essa empresa detém sobre a infraestrutura, de modo a preservar a livre concorrência e logo a eficiência econômica e bem-estar social? A resposta é não, né? Não, por quê?
por uma série de razões. Primeiro que a empresa que detém o monopólio sobre a infraestrutura tem os incentivos para discriminar os rivais e, portanto, ela não ofertaria à autoridade antitrust as informações suficientes para que a autoridade regulasse ela própria. Ou seja, a empresa não tem os incentivos para dizer a verdade para a autoridade antitrust, né? Então, por mais que haja uma regra de não discriminação, a empresa tentaria, sempre que possível, se beneficiar dessa propriedade vertical da produção do gás e da infraestrutura para discriminar os seus rivais. Então, a teoria econômica, a experiência, a jurisprudência tem mostrado que é mais interessante que, além dessa regra de não discriminação, que é salutar, haja outras regras, mas de caráter ex ante, ou seja, de caráter normativo, que viabilizem que seja possível uma regulação, né, do comportamento desse player que tem a detenção o acesso a insumo e detenção da infraestrutura, para que ele não discrimine os seus rivais, como, por exemplo, uma norma jurídica que fixe que ele não pode congregar sobre uma mesma pessoa jurídica, né, a contabilidade da empresa de produção com a contabilidade da empresa que detém a infraestrutura, que detém a propriedade ou a concessão da infraestrutura, né? Ou seja, uma norma jurídica que fixe que ele deve preservar duas pessoas jurídicas, uma com custos, com contabilidade para a produção de matéria-prima do gás e a outra para a infraestrutura. E outra norma jurídica fixada pela autoridade regulatória setorial responsável, que fixasse que essa pessoa jurídica que detém a propriedade ou o direito de concessão sobre o duto, ela deve ter uma regra de transparência, né? Ou seja, as contas devem ser públicas, né? Os preços praticados para a sua parceira do mesmo grupo devem ser equivalentes aos preços praticados para os rivais, e assim por diante, né? Ou seja, haveria a intervenção regulatória geral no plano da produção de gás e no plano do consumo, ao passo que a regulação setorial seria fundamental para regular o acesso à infraestrutura, né? Isso também fica claro em outros setores da economia, como é o caso de telecomunicações, né? Como é o caso de energia elétrica. A energia elétrica, com o advento de uma série de tecnologias, se tornou um mercado concorrencial, um mercado competitivo na geração de energia. Ou seja, não há falhas de mercado na geração de energia. Você pode ter uma série de fontes de geração de energia, como a hidrelétrica, usina hidrelétrica tradicional, né? As hidrelétricas menores, conhecidas como PCH, a energia eólica, né? E assim por diante. Só que essas fontes de energia diversas, elas dependem de uma infraestrutura, né, de distribuição de energia para que possa ser comercializada ao consumidor final. Então, no nível da cadeia industrial de produção de energia elétrica, nós contamos com a necessidade de intervenção apenas de regulação geral, ou seja, manutenção da livre competição. E nós veremos mais à frente nas aulas subsequentes quais são essas formas de intervenção de regulação geral. Agora, no nível de distribuição, tal qual o exemplo hipotético do gás natural, nós temos que contar com uma intervenção regulatória setorial, né? Para que possa haver uma regulação do acesso à infraestrutura, da fixação de preços, a contabilidade deve ser separada e assim por diante, né? No Brasil, nós contamos, hoje em dia, com o plano policêntrico horizontal de regulação setorial, né? São as chamadas as agências reguladoras, né? Que, de certa forma, obedeceram à recomendação geral da teoria econômica internacional, que seriam agências setoriais com conhecimento e expertise profundo nos setores que pretendem regular, setores com falhas de mercado, e com o objetivo de simular um ambiente de livre competição para que seja possível a consecução de eficiência econômica e assim por diante, bem-estar social, né? No setor de gás natural, hipotético, que eu lhes relatei, a agência brasileira, em tese correspondente, seria a Agência Nacional de Petróleo, né? No setor hipotético de energia, que eu lhes relatei,
a agência em tese relacionada seria a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Quando falarmos dos procedimentos de controle antitrust, os diversos tipos existentes, eu traí de novo o assunto para mostrar para vocês como que na prática isso ocorre, como é que essa interação de regulação geral e regulação setorial ocorre na prática, né? Bem, por hora ficamos nesse nível de aprofundamento, ou seja, a regulação setorial ataca a falha de mercado. A regulação geral, ela preserva a livre concorrência, né? Vamos agora dar um pouco mais de andamento às outras falhas de mercado, né? Falamos do monopólio natural. Há outras duas principais falhas de mercado, a assimetria de informação e a externalidade, ou externalidade negativa. Okay. Bem, antes de entrar no estudo da falha de mercado da assimetria de informação, eu vou abrir para perguntas. Professor, qual seria a diferença entre monopólio natural e monopólio legal? Tamara, excelente pergunta. Muitos confundem monopólio natural com monopólio legal, né? E essa confusão, na maioria das vezes, está relacionada à nossa escola jurídica, que nos ensina a pensar somente com o óculos do direito, né? Então, muitos confundem ainda monopólio natural com monopólio legal com exclusividade, né? Na verdade, monopólio e exclusividade, monopólio como eu lhes disse, é uma situação em que há apenas um ofertante e monopsônio apenas um demandante, né? Ora, se nós temos um ofertante, né, nós sempre vai haver um monopólio. Nós estaremos falando de monopólio, né, melhor dizendo. Então, o direito de ser apenas o único ofertante de um dado mercado, né, seria o monopólio legal, ou seja, pela lei ou por uma norma jurídica pode haver apenas um ofertante, né, ou monopsônio legal, um demandante. A diferença básica do monopólio legal do natural é que o monopólio legal ele existe meramente por decreto, ou seja, por lei, né? E o monopólio natural, pelo próprio nome, ele existe porque não há na sociedade, na economia, alguém que esteja interessado em entrar naquele segmento, em construir um segundo gasoduto, em construir uma segunda rede de transmissão de energia elétrica, em construir uma segunda rede de dutos para concorrer com a empresa prestadora de saneamento básico no Distrito Federal. Ou seja, é natural que haja apenas um ofertante, ao passo que no monopólio legal poderia haver vários, poderia ser implementado o regime de livre concorrência, mas por alguma razão, né, ou por uma vontade estatal ideológica, ou por um planejamento da economia, fixou-se que é proibido haver mais de um ofertante, apenas um ofertante. Há ocasiões em que monopólio legal e monopólio natural se sobrepõem, ou seja, há uma zona de interconexão em que os monopólios os monopólios naturais, eles também são monopólios legais, né? Então, nesse caso, você poderia até revogar a legislação existente para que houvesse concorrência, mas, dado o fato de que o setor está inserido num contexto de monopólio natural, essa concorrência não existirá, né? Então, haveria necessidade de intervenção via regulação setorial. Porém, há muitas circunstâncias em que o monopólio legal ele não é um monopólio natural. Então, bastaria sim uma revogação da legislação existente para, abolindo as reservas legais, permitir que haja livre concorrência, né? Então, isso é um ponto muito interessante que será tratado de passagem na nossa última aula, nos grandes desafios do direito antitrust. Porque em uma economia em constante desenvolvimento, né, ou seja, num plano de dinamismo, muitos setores que experimentaram, que continham propriedades de monopólio natural, não muitos anos atrás, em razão da inovação tecnológica grande que nós estamos enfrentando nesses últimos anos e hoje, né, não há mais espaço, não há mais a característica de natural nesses monopólios, e só legal.
Então, o que seria mais recomendável para um Estado como o nosso fazer nessas condições? O mais recomendável seria avaliar se estamos tratando de serviços que realmente possuem um interesse público para ser preservados de forma reservada, ou seja, em monopólio legal, ou se seria mais interessante o Estado rever a concepção para aquele serviço e liberalizá-lo para o mercado ofertar. Né? Porque assim, de acordo com as premissas do antitrust, haveria mais competição, havendo competição haveria mais eficiência econômica e logo bem-estar social. Bem, acho que eu respondo a sua pergunta. Alguma outra pergunta? Não. Ok. Então, dando andamento às falhas de mercado, nós falaremos agora da assimetria de informação. Bem, o que é assimetria de informação? A assimetria de informação é uma situação, pode ser caracterizada por uma situação em que duas pessoas possuem informações distintas sobre o mesmo fenômeno da realidade. Né? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho mais informações sobre uma dada carteira de investimento do que o Tácito. Então, eu vou tomar uma decisão no mercado de capitais, investir na empresa, por exemplo, Petrobras, porque eu tenho mais informações sobre aquela empresa do que o Tácito. Ou eu, como prestador de serviço de saúde, seguro de saúde, tenho mais informações do que ele, Tácito, sobre a estatística de doenças que uma pessoa da idade dele tem, de modo que eu vou querer que o Tácito me contrate como seu segurador de saúde, né? E assim por diante. Ou a assimetria de informação, então, ela é simplesmente uma diferença de repertório, uma diferença de informações. Eu tenho mais informações que o consumidor sobre determinado fenômeno, né? Eu tenho mais informações sobre o meu carro que eu quero alienar, o carro usado que eu vou alienar para um terceiro. O terceiro que vai comprar tem menos informações do que eu. Né? Da mesma forma que eu tenho menos informações do carro que eu vou comprar de uma concessionária de veículos. Né? Ela tem mais informações sobre o carro, sobre as autopeças, sobre o custo das autopeças, o custo de reparação, garantia e assim por diante. Eu não tenho informações. Eu, como consumidor, eu vou comprar porque eu acredito naquela marca. Aquela marca, ela me passa uma segurança, uma reputação. Né? Então, eu vou comprar porque eu confio naquela marca. Mas essa confiança na marca, ela decorre de uma assimetria de informação do consumidor. Né? Eu confio na marca, eu não sei se o produto é bom, eu confio que ele é bom. Né? Eu só vou saber se ele é bom depois de adquiri-lo e testá-lo por um tempo. Dali eu vou ter tido a experiência, ou seja, o conhecimento ex post factum. Né? Antes daquilo eu vou ter a confiança, porque eu não tenho informação do produto. Essa é a assimetria de informação. Mas por que ela é uma falha de mercado? Né? Imaginem que a assimetria de informação ela seja analisada no mercado de carros usados, né? Como eu lhes relatei agora o exemplo. Né? Eu tenho um carro usado, na verdade eu não tenho carro, eu optei por não ter carro na cidade de São Paulo, que é impossível andar de carro. Mas enfim, vamos supor que eu tenha carro. Eu tenho um carro, já faz uns 2 ou 3 anos, e eu decidi aliená-lo, né, para um terceiro. Então eu anunciei o carro nos sites de venda de veículos, nos jornais, né? Então, e eu coloquei lá um preço no carro. Só que ao anunciar o carro, eu não detalhei para o possível comprador algumas características que são fundamentais para a sua decisão de adquirir o carro, né? A decisão do comprador. Como, por exemplo, que esse carro já sofreu um acidente, que eu troquei uma série de peças, eu não coloquei as peças originais, eu coloquei umas outras peças, né? E que o carro às vezes dá problema, me deixa na mão, né? Ou seja, eu vou alienar um carro que por fora está lindo, mas por dentro esconde alguns problemas, algumas surpresas indesejadas, né? Indesejáveis. O que acontece? O comprador, vamos supor que haja um comprador que pague o preço que eu estou pedindo, um preço de mercado, né? Preço tabela FIPE. Ele adquire um automóvel, né? E dali 1 ou 2 ou 3 meses, ele se depara com uma série de problemas que faz o custo de aquisição dele aumentar sobremaneira.
o que aconteceria se você fosse esse comprador? Né? O que você faria como consumidor, como cliente? Né? Primeiro, você ia tentar me processar ou buscar os perdas e danos contra mim e assim por diante. Mas pense numa questão de cultura. Talvez você se questionasse para os seus futuros negócios, no seguinte sentido: nossa, eu comprei um carro usado. Muita gente me falou que comprar carro usado era uma fria. Mas eu achei o preço tão bom, o carro estava tão bonito, eu levei para o mecânico me deu parecer favorável e eu comprei. Só que daqui em diante eu não vou mais comprar carros usados, porque o dissabor foi muito grande e eu não quero mais experimentar esse tipo de problema. Bem, se vocês entendendo como se dizer, esse feeling do comprador que se deu mal, vocês já dão um primeiro passo para entender por que a simetria de informação ela pode ser uma falha de mercado. Imaginem que nessa mesma relação, eu vendendo um carro, um defeito. Na verdade, eu prefiro ser o comprador, porque eu nunca faria isso pessoalmente com um cliente, um comprador. Mas, enfim, imaginem que isso se dê numa larga escala, ou seja, um município inteiro de vendedores aliena um carro para outro município de compradores e os carros têm problemas. Né? Num segundo momento, o mercado de carros usados como um todo vai experimentar um decréscimo, ou seja, é provável que o mercado diminua. As pessoas que potencialmente comprariam carros usados não vão comprar mais. Elas vão, por conta dessa experiência negativa que elas sofreram ou que elas ouviram falar, elas não vão comprar mais o carro usado. E imagine isso numa escala ainda maior. Né? Qual é o resultado no final do dia? No final do dia, não vai haver mais um mercado de carros usados. Né? Ou seja, vai haver a extinção. A probabilidade é que o risco moral, que é um termo, preste atenção, econômico, que é usado para a simetria de informação, gere um resultado negativo de tal maneira que aquilo mude a cultura do consumidor, da demanda, de modo a que o mercado de carros usados deixe de existir. Né? Logo, chegamos à pergunta que vai lhes revelar alguns raciocínios fundamentais. Seria bom para a economia e para o Estado de Direito que não houvesse mercado de carros usados? Bem, uns falariam, seria bom, porque não ia ter mais o risco de comprar um carro, ou seja, comprar um carro lindo e ser um abacaxi, só gerar problemas, e assim por diante. Outros diriam, veja bem, pode ser que não seja bom, porque se não houver mercado de carros usados, o mercado de carros novos vai experimentar um crescimento nos preços. Regra básica da economia. Quanto maior a demanda, né, maior os preços. Quanto mais desejado é um bem, a tendência é que o preço desse bem aumente. Né? Então, se o mercado de carros usados deixa de existir, o mercado de carros novos tende a experimentar uma elevação dos preços. E assim por diante. Os mercados de reparação de peças, etc, etc. Logo, se percebe que não é bom para a economia que haja essa eliminação desse setor dos carros usados. Né? Então, deveria haver, de alguma maneira, uma intervenção estatal para que esse comportamento de abuso, ou seja, de desonestidade, fosse evitado. Né? Desonestidade decorrente da assimetria de informação. Então, portanto, se criou normas para responsabilizar o vendedor, né? Se criou uma espécie de garantia que até que ponto o negócio pode ser desfeito se houver esse tipo de omissão de informação, e assim por diante. Ou seja, via regulação, se criou estímulos para neutralizar esse comportamento moral duvidoso. Né? Agora, passemos para um setor de um pouco mais relevância para a sociedade do que o mercado de carros, né? Uma vez que pode haver uma série de transportes, não só carros, como trens, etc. Vamos pensar num setor que é um pouquinho mais importante, setor de saúde. Né? No Brasil, a Constituição fez uma escolha, aqui não vamos entrar se a escolha foi boa ou não, para que houvesse o atendimento público, né?
e o atendimento privado de saúde. Né? Todo mundo sabe que, nos dias de hoje, o atendimento público é muito deficitário, muito precário. Então, a maioria das pessoas recorre ao atendimento privado, ao seguro de saúde privado. Né? E também não vamos entrar aqui nas modalidades de seguro, se é autogestão, se enfim, convênio ou seguro, etc. Vamos chamar de seguro como um todo. Para a concepção da aula já vai ser o suficiente. Então vamos imaginar que nesse mercado nós encontramos o mesmo fenômeno que nós encontramos no mercado de carros usados. Ou seja, o consumidor, o cliente, sabe mais da própria saúde do que o prestador de seguro. Né? Então, ele tenderá, de forma a maximizar o seu bem-estar sempre, a ocultar as doenças pré-existentes do segurador. Né? Então, o segurador que tem um cálculo atuarial X para poder remunerar o seu capital investido e, ao mesmo tempo, prestar a segurança, o seguro de saúde para o consumidor, ele pode se deparar com uma situação indesejada de que o cálculo ficou aquém do mínimo necessário para ele remunerar o seu capital e logo prestar de forma eficiente o seguro de saúde. Por quê? Porque ele contratou ele contratou com uma série de consumidores que mentiram o seu estado de saúde, ou seja, ocultaram doenças pré-existentes, porque eles tinham mais informação de si próprios do que o prestador de serviço de saúde. Do outro lado, o prestador de serviço de saúde, ele tem mais informações da estrutura jurídica como um todo, das normas aplicáveis ao setor como um todo, que ele tende a ocultar no ato da contratação ou minimizar informações no ato da contratação, camuflar informações no ato da contratação sobre a cobertura do serviço. Então imagine, fica uma disputa de gato e rato, com base na simetria de informação. O gato, vamos chamar assim, seria o segurador de saúde, que tem um cálculo atuarial, e quanto menos ele paga de prêmios, ou seja, quanto menos ele remunera os hospitais por conta dos infortúnios dos consumidores, mais ele ganha, como se fosse um banco. Né? É um risco de crédito. Essa comparação é muito pertinente. Então, o gato seria a seguradora e o rato o consumidor. O gato sempre correndo para que o rato contratasse, mas sempre tentando não cobrir a necessidade do consumidor. E o consumidor sempre tentando contratar o plano de saúde, porque sabe que o sistema público não é bom, mas sempre tentando ocultar para pagar menos e, em vez, até ser aceito, porque algumas situações o seguro pode não querer contratar em razão da idade, em razão da condição de saúde, etc. Ou seja, imaginem que isso, sem nenhuma intervenção estatal, geraria uma situação de completo mal-estar, né? Porque muitos consumidores ficariam fora, a tendência da cobertura, a tendência das companhias seria abusar da sua posição de saber mais informações sobre o mercado e sobre os riscos, os cálculos, etc., né? Ou seja, não atenderia à finalidade constitucional de prestação universal da saúde. Logo, existe a regulação setorial para esse problema da simetria de informação. No Brasil, essa regulação setorial ela é exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né? Basicamente, ela visa minimizar os níveis de assimetria de informação entre um e outro, né? Criar normas específicas setoriais, né? Aplicáveis somente ao setor de saúde, para que esse risco moral do lado dos consumidores seja minimizado com relação às doenças pré-existentes e para que esse risco moral no lado dos fornecedores de seguros de saúde seja minimizado. Ou seja, eles têm que ter a obrigação de informar, sim, o consumidor e de cobrir, sim, né, o que ele está contratado. Né? Enfim, eu, pessoalmente, talvez tenha uma opinião um pouco diferente da questão relacionada à saúde. Né? Eu não sei até que ponto a regulação setorial seria suficiente para solucionar o problema da saúde no Brasil e em outras jurisdições, como nos Estados Unidos da América, onde se trava um debate intenso sobre a pertinência de se deixar o regime de livre competição com regulação setorial para a saúde suplementar. Nos Estados Unidos existe a regulação setorial e a livre concorrência para a saúde suplementar. Não está funcionando. Né? A briga de gato e rato é cada vez mais intensa e a sociedade perde muito com esse debate. No Brasil,
por enquanto há essa comunhão de regulação setorial e regulação geral. Porém, não sabemos aonde isso terminará. Se terminará como os Estados Unidos ou se adotaremos uma postura um pouco mais parecida com alguns países da União Europeia, que publicizaram um pouco mais a prestação de saúde, né, de modo que a atender ao interesse do consumidor. Aqui, eu gostaria de enfatizar um ponto que não está na zona de interconexão de livre concorrência e regulação setorial. Seria o seguinte: há autores que defendem a existência da regulação social, né, que seria aquela que, pensando em alguns bens jurídicos preservados pela Constituição Federal, né, ela justifica a intervenção do Estado na economia com normas de regulação, né, como fixação de preços, qualidade, quantidade, entrada e saída e assim por diante, né. Porém, essa regulação social ela não buscaria gerar eficiência econômica. Seria um caminho alternativo ao atingimento do bem-estar social, né? Porque nem sempre a geração de eficiência econômica, né, a geração de riqueza para a sociedade, né, ela gera bem-estar social. É preciso ser dito, é isso. Para alguns setores, a saúde pode ser um deles, eu não sei, pode ser um deles. Nem sempre a geração de eficiências econômicas, ganhos de capital para o investidor, etc., vai gerar o bem-estar social, né? É claro que isso deve ser visto com muita cautela, né, para se reduzir bastante o tamanho do Estado para o mínimo necessário, né, para a consecução do bem-estar social. Porém, existem sim setores que a mera existência de eficiência econômica não garante a sua distribuição para a sociedade. Nós não conseguimos enxergar o efeito distributivo, a eficiência distributiva em alguns setores da economia. E, portanto, é justificável, por que não, que o Estado exerça um papel indutor de desenvolvimento, né, regulador, porém sem preservar a eficiência econômica, mas sim, né, preservando um estado de bem-estar para a sociedade. Bem, a última falha de mercado que trataremos hoje se refere às externalidades. O que são externalidades, né? Externalidade nada mais é do que um efeito indesejado. Pode ser positivo, pode ser negativo, né? Externalidade é um termo econômico, da teoria econômica, né, como muitos que nós tratamos hoje. E ela, então, é um efeito que decorre de uma atividade econômica, mas não é pretendido pelo agente econômico, né? Vamos aos exemplos. Imagine uma empresa que se vale de um manancial, né, se vale de um rio, né, para esfriar suas caldeiras ou para, de certa forma, utilizar o recurso natural da água no seu processo produtivo, né? E, ao final do processo produtivo, essa água é devolvida com poluição, com poluentes no rio, né? A empresa não teve intenção de usar esse recurso natural para devolver poluído ao rio, mas sim ela teve a intenção de usar o recurso natural para, no seu processo produtivo, gerar um bem de consumo bom, de qualidade boa, a preços bons para poder competir no mercado, né? Porém, esse efeito de utilizar a água do rio no processo produtivo e devolvê-la poluída reflete uma externalidade negativa, ou seja, é um efeito não desejado, porém negativo para a sociedade. Poluição, negativo. Fica muito claro esse aspecto negativo, né? Agora, pode haver também a situação, né, em que um agente econômico, né, exerce a sua atividade e gera um efeito não pretendido, porém positivo, né? Isso fica claro, por exemplo, se uma empresa numa determinada região, num dado município, reforma o seu prédio, né? Então ela reformou o seu prédio, né, construiu um mini shopping center na base do prédio, né? E após essa construção, ela acabou valorizando os vizinhos, né? Ou seja, os seus vizinhos experimentaram uma valorização dos seus imóveis, né? Essa valorização não foi pretendida pela empresa. O que ela pretendia era ter uma nova fachada, atrair mais clientes e explorar a atividade de shopping center na sua base. Porém, além disso, ela gerou eficiências, ela gerou ganhos à sociedade, né, não pretendidos, portanto, externalidades positivas, né. Outro exemplo clássico de externalidade positiva, né, eu
Vamos supor que eu moro num condomínio, né, e eu lá estou preocupado com a segurança da minha residência. Então, eu contrato uma empresa de segurança para tomar conta da minha residência. Automaticamente, os meus vizinhos da esquerda e da direita vão experimentar mais segurança. Eu não quis isso, né? Não paguei para a segurança deles, mas eles experimentaram, ou seja, algo positivo decorrente de um ato que eu adotei e não quis, né? Externalidade positiva. Onde entra a regulação? Onde entra a falha de mercado? Ora, se houver externalidades positivas, intuitivamente, não há que se falar de pelo menos em princípio, de intervenção do Estado na economia, né? Porque há ganhos excessivos, não há perdas. Agora, se negativas, aí sim tratamos da intervenção do Estado. Bem, há uma série de exemplos de externalidades negativas em setores da economia, como externalidades negativas de rede, né? Quando uma rede de telefonia, por exemplo, que gera excesso de poder para aquele seu detentor, prejudica outros mercados, como mercados de acesso discado à internet. Eu sei que esse mercado é um mercado quase à beira da extinção, mas, enfim, para a nossa aula vale a pena explorar. Outras economias de rede que elevam a posição de destaque do seu detentor e prejudicam os rivais, né? Essa questão essa economia de rede ou efeitos de rede negativos é muito claro no mercado de softwares, né? Aquele que tem um software dominante, que tem um software acessório, né? Aquele software dominante acaba excluindo os softwares acessórios de rivais, né? Ou seja, em um sistema, em um mercado que há excessivas externalidades negativas, né? É recomendável que o Estado tome alguma providência. Pode ser que não seja uma intervenção de regulação de preço, de acesso, etc. Mas algumas normas setoriais podem ser salutares para neutralizar essas externalidades ou fazer com que os agentes internalizem essas externalidades, como é o caso do exemplo ambiental, né? Internalizar as externalidades é o termo que eu gostaria que vocês guardassem, né? Aquele que gera, mesmo não querendo, um prejuízo para a sociedade, deve arcar com esse custo. Pois bem, na aula de hoje nós estudamos a teoria geral da regulação, né? A regulação geral, a regulação setorial, quando é necessário o Estado intervir via regulação setorial, quando é necessário o Estado intervir via regulação geral. O que são falhas de mercado, monopólios naturais, assimetria de informação, externalidades negativas e externalidades positivas. Com isso, fechamos um ciclo sobre os conceitos básicos do direito antitrust, que nos dará plataforma para explorar precisamente o que é o antitrust no Brasil, quais são os seus processos, as suas formas de expressão e seus grandes desafios. Vocês estão na TV Justiça, eu sou Eduardo Molangaban, professor de Direito Econômico. Eu pediria que quaisquer dúvidas e comentários sejam encaminhados para saberdireito@stf.jus.br. Apenas identifiquem o meu nome e o tema da aula. Espero encontrar com vocês nas próximas aulas. Até a próxima.